Olá, boa tarde. Então, obrigada aí pela presença. Eu sei que tem muita gente cansada que está aqui desde as 8, né? E estou muito feliz de receber o professor Antônio aqui. A gente se tornou um parceiro de Instagram, a princípio. E a gente vem fazendo umas coisas juntos, assim, eu achei que seria muito legal que ele viesse contar um pouco da perspectiva dele. Ele tem um trabalho muito autoral, original, e solitário em alguns momentos, né, Antônio? Então, por isso também que eu achei legal ele estar aqui com a gente hoje, tá bom? Eu vou apresentar, então, o Antônio. Ele é psicólogo e psicanalista, doutor em psicologia pela Université Côte d'Azur, em Nice, na França, e doutor em psicologia clínica e cultura pela UNB. É coordenador do grupo de estudos em psicanálise Poiesis. Atualmente realiza um estágio pós-doutoral na Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, na Unesp, em Assis. E atua na clínica psicanalítica, com foco em pesquisas sobre metapsicologia e psicopatologia. Queria lembrar, então, que esse é um evento que foi organizado pelo Departamento de Psicanálise com Crianças. Agradecer as meninas do setor de eventos, que foram super ágeis e maravilhosas no acolhimento. Agradecer também o pessoal do Instituto SEDES, né? E é isso, tá bom? Oi. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Marília, agradecer ao departamento, agradecer a presença de todos, e poder dividir, trazer um pouco para vocês o meu percurso, então, de investigação teórica, em que eu desenvolvi na França, particularmente, uma investigação sobre o tema da pulsão de apoderamento. É um tema que está presente na obra do Freud desde 1905, em um termo em alemão chamado Bemächtigungstrieb, que foi traduzido no Brasil como pulsão de dominação. Então, é um tema bastante raro, escasso no Brasil, e ao passo que na França esse tema, que foi transcrito como pulsion d'emprise, é um tema em que as discussões são mais amplas, a produção teórica é mais abrangente e as indicações clínicas também se apresentam aí de uma maneira um pouco mais ensaística do que no Brasil. Bom, então eu gostaria de, introduzindo um pouco por que eu construí dessa maneira, as minhas pesquisas nos últimos anos, ela então se volta para uma certa releitura da metapsicologia freudiana, que às vezes a gente fala das coisas como se soubesse o que elas são, né? E eu tenho esse hábito de me perguntar o que é que eu quero dizer quando eu digo isso. Então, a metapsicologia é um bloco teórico bastante complexo, formado aí por textos de 1915, né, que Freud vai chamar das pulsões e seus destinos, o recalque, contribuições metapsicológicas à teoria dos sonhos e a negação. A negação é de 1924. Então, nesse bloco de 1915, a gente tem aí a construção metapsicológica. Meta, né, na verdade, é aquilo que está além da psicologia, e Freud vai formular esse termo numa carta a Fliess, em 1886, perguntando a ele: eu posso chamar essa minha teoria sobre as profundezas do psiquismo como metapsicologia? E aí, a partir de então, digamos, muito antes da inauguração da psicanálise, nós já tínhamos a metapsicologia. No entanto, foi preciso muita observação na clínica da histeria, foi preciso muita escuta clínica de Freud para que ele pudesse compor o que ele chama de metapsicologia. Então, a metapsicologia ela tem três eixos. O eixo dinâmico, que é o momento em que Freud estuda os conflitos na mente, o conflito, por exemplo, no texto de Luto e Melancolia, porque o super-eu elege o eu como objeto, destino da agressão. Nisto nós teríamos uma abordagem do conflito psíquico, ok? Isso é o aspecto dinâmico.
O aspecto econômico da metapsicologia é um bloco um pouco mais complicado, porque o próprio Freud diz, olha, eu não tive tempo, eu não me dei conta do quão ainda nós precisávamos avançar nessa dimensão econômica, ou seja, por que o sujeito investe na vida e outro não investe na vida? Por que é que a pulsão de vida se liga tão mais facilmente a determinadas coisas que a pulsão de morte? Levando em consideração que a patologia freudiana é a disfusão dessas forças, né? Então, para que a gente tenha uma vida supostamente normal, é preciso que essas forças estejam, né, no alemão Mischung, misturada, né? Elas precisam estar misturadas. Então, esse tópico econômico, Griffen, é o tópico em que a mitologia, ou melhor, a teoria das pulsões, ainda se faz um grande enigma, apesar, né, de todos os avanços aí que a psicanálise tem galgado ao longo dos anos. E o último e mais claro, em que o cético Freud, paradoxalmente, que à medida que ele era muito lógico, ele se interessava por coisas místicas e enigmáticas, essa dimensão da metapsicologia, que foi conhecido como a segunda tópica, tópica significa, né, os lugares das coisas. Então, nesse momento, Freud formula, depois de 1920, o que a gente conhece, né, traduzido por algumas escolas como o eu, o supereu e o isso, e por outras traduções como o ego, o superego e o id, tá? Então, quando Freud se debruça nessa terceira dimensão, que é a da tópica, ele está tentando dizer, o isso é totalmente inconsciente, então ele não vai chegar no inconsciente, a não ser por meio de representantes, porque seriam as puras pulsões, digamos assim, à medida que o supereu, como é bom herdeiro do complexo de Édipo, tem uma dimensão da consciência. Tanto é que por alguma razão na nossa vida a gente se sente culpado e a gente mesmo tece palavras contra a gente, né? Você foi infeliz dessa fala, você foi isso, você foi aquilo. Então, nesse momento da teoria freudiana, da topografia, ele está tentando e ele avança muito nisso, né? Tanto é que em alguns momentos da obra do Freud ele vai dizer assim, bom, a cura na psicanálise é relembrar, né? Quando ele abandona o método hipnótico e passa ao método catártico, ele vai dizer, bom, então relembrar é o negócio, e ele percebe que relembrar então não dá conta das demandas que ele tinha. Dito isso, né, introduzido assim 15% pelo menos de como é que isso se constrói, eu vou justificar a minha retomada da feiticeira metapsicológica, né? Embora na tradução do alemão para o português nós tenhamos, né, diversos pesares, pecados e pesados, a palavra no alemão é Hexen, tá? Que foi traduzido, por exemplo, no francês como feiticeira. E há uma grande diferença radical, poderíamos dizer, entre a representação da bruxa e a representação da feiticeira. Freud fala da figura da feiticeira desde Totem e Tabu, quando ele cita aquele livro Maleus Maleficarum, que era um livro de 1886, usado pela Inquisição para dizer: esta prática se considera bruxaria, queimem as mulheres. Essa prática não se considera bruxaria. Então, esse livro era mais ou menos a Bíblia, né, de uma conduta de mulheres que praticavam algumas maneiras de conhecimento que não eram admitidas, ok? Bom, retornemos a Freud. Então, Freud vai dizer que a metapsicologia, esse grande bloco teórico, estou falando muito rápido? Então tá bom, é porque é muita coisa, eu gostaria de dividir o máximo possível, mas se eu atropelar, vocês avisam, ok? Bom, então, retomemos. O Freud, ele tinha essa curiosidade pelo enigma do psiquismo humano, não é mesmo? E à medida que ele interroga isso o mais longe possível, e ele vai dizer o seguinte: se nós não conseguimos demonstrar fisiologicamente, nós caímos numa utopia e é a hora de abandonarmos as nossas ideias. E isso acompanha o estilo de Freud, que, né, ainda bem que isso nos ajuda a pensar as coisas, como, por exemplo, a própria noção de pulsão de morte, que para alguns é uma grande viagem, não é? Ele situa um aparelho biológico, ele vai dizer, olha,
o nosso corpo tem o processo catabólico e o processo anabólico, o processo em que a célula desconstrói a grande célula e ela ficam células menores, e o processo contrário, né? Então, mesmo a ideia da pulsão de morte, Freud conseguiu localizar um processo para isso, tá? Então, se levamos adiante esse estilo freudiano de um certo rigor, por que é que Freud usa a feiticeira? A diferença, então, da feiticeira eram mulheres que utilizavam a arte de explorar a natureza. Tá? Então, essas feiticeiras eram as mulheres curandeiras. Então, eram mulheres que elas colocavam para procurar na natureza o cheiro de determinadas plantas, ela anotava quais os nomes das plantas. Então, essas feiticeiras, diferentemente do papel da bruxa, que se caracteriza por uma força do mal inata, metafísica, a feiticeira era diferente, era uma mulher considerada uma certa cientista, porque ela fazia experimentos com as próprias ervas, a fim de anotar. Então, ela tinha um caderno de anotações de quais ervas serviam a qual propósito. Então, o que eu gostaria que ficasse bastante nítido disso é que as feiticeiras a que Freud se referiam eram as mulheres que se empenhavam em conhecer os poderes da natureza. Mas o que é que eu chamo de natureza? Né? Terra, água, fogo e ar. Tá? Que inclusive, diga-se de passagem, curiosamente, Freud cita a manipulação desses elementos extraindo de Empédocles, que é de quem ele extrai a grande noção, né, da pulsão Eros e pulsão de morte, amor e discórdia. Tá? Então isso está no texto Análise Finita e Infinita, lá na página, né, Denise, 60 e alguma coisa, vocês vão encontrar o Freud dizendo assim: Empédocles, ele era um grande homem porque ele dominava, manipulava esses elementos da natureza e com isso ele nos revelou muitas coisas. O psicanalista, diferente de Empédocles, que vai manusear isso, nós também manuseamos a força das naturezas psíquicas por meio das ações do amor e da discórdia. Ok, até aqui? Então, o fato de Freud, então, compreendiam que as feiticeiras eram as mulheres que portavam o conhecimento enigmático sobre a natureza, né, da terra, do fogo e do ar. A metapsicologia era o arcabouço teórico que continha o enigma para conhecer as forças das naturezas do psiquismo. Dentre elas estão Eros e Thanatos, que, diga-se de passagem, curiosamente, Freud não usa Thanatos, Freud usa Todestrieb, que é a pulsão de morte. Tá? Então, desde 1911, por uma desavença com um seguidor dele chamado Steckel, Freud não usa mais a expressão Thanatos. Tá? Bom, então, feita essa justificativa que Freud vai dizer nesse último texto que eu mencionei a vocês, Análise Finita e Infinita, deixa eu só ver a hora, porque se eu não estou muito atento. Então, o que acontece? O Freud, nesse texto Análise Finita e Infinita, ele vai chegar dizendo assim: bom, pessoal, quando é que a gente pode dizer que uma análise acaba? Ora, uma análise acaba quando a cura, de alguma maneira, se instalou. Outro problema, o que é cura? Cura é a resolução de um conflito entre as pulsões e o eu. Cura é encontrarmos outras soluções para nos satisfazermos diante dos impedimentos duradouros da cultura. O que é a cura? E aí Freud desenvolve nas primeiras páginas algumas considerações sobre a cura, inclusive dizendo que a cura deveria, ou melhor, poderia ser a substituição de algumas respostas que ao longo da vida nós demos e que a partir de uma análise nós podemos encontrar outras maneiras de lidar com essas coisas. A discussão descamba nesse sentido e as hipóteses são infinitas, mas eu sei que nessa discussão Freud vai parar nas benditas ou malditas pulsões, né?
Freud vai dizer o seguinte: bom, então o núcleo duro, né, de uma análise, de alguém que sofre, chega até um analista, ele chega trazendo seus representantes e como é que essas forças desorganizam o seu lugar no mundo. E ele vai dizer o seguinte: então a cura, nós poderíamos hipotetizar que seria quando o eu estabelece poder sobre as pulsões. E o curioso nisso, se mantivermos o rigor freudiano, é que ele não nomeia qual pulsão. Tá? E por que eu estou chamando a atenção para o rigor? Porque toda a minha tese, um parênteses, esse termo em alemão, chamado Bemächtigungstrieb, ele foi traduzido no mundo de diversas maneiras. Tá? É um termo alemão composto por Trieb, pulsão, Bemächtigung, que significa apoderar-se, mas ainda assim foi traduzido para o inglês como Instinct for Mastery, e foi traduzido no Brasil como pulsão de dominação, na França como pulsion d'emprise, em espanhol como pulsione de apoderamento, e assim sucessivamente, de acordo com cada idioma. Tá? O problema disso é que ninguém traz uma definição, pelo menos nos últimos anos que eu tenho estudado, uma definição sobre o que seria essa pulsão de dominação, exceto que no Brasil a maioria dos intérpretes vão dizer que a pulsão de dominação ela é uma força que visa dominar o outro por meio da violência. A violência é o uso da força para sobrepor-se ao outro. E isso foi considerado como um avatar, como uma faceta da pulsão de morte. Então, historicamente, Bemächtigungstrieb, traduzido como pulsão de dominação, foi compreendido como pulsão de morte. Diferentemente, na França, a pulsion d'emprise foi traduzido de uma maneira diferente na década de 60 por um psicanalista freudiano, né, e ele vai dizer que essa pulsion d'emprise, que traduzindo do francês para cá, ficaria pulsão de apoderamento, está a serviço de Eros. Então eu fiquei numa encruzilhada, né? É pulsão de morte, é pulsão de vida, né? E aí ninguém tinha essa resposta e nós precisávamos, além de construir uma posição, né, a prova era a demonstração, né? Porque posições a gente constrói um monte, né? Como dizia minha mãe, falar até papagaio fala. Então a grande questão é, a partir da posição construída, ela precisa ser demonstrada, ok? Fecho parênteses, retorno aqui. Eu sei que vocês vão ficar curiosos como é que eu fiz essa demonstração, mas eu vou contar um pouquinho no final. Então Freud vai dizer o seguinte, né? Para que haja a cura, para que haja um destino, digamos, bem sucedido ou sucedido nessa empreitada que é a psicanálise, nós precisamos chamar a feiticeira metapsicológica. Esse é o ponto freudiano que se introduz essa nomenclatura. Tá? Então, quando Freud se encontra, Marília, com esse enigma, dizendo, bom, o eu precisa amansar, né? Bändigung no alemão, precisa amansar, né? Naquela versão azulzinha é o termo domesticar, tá? Naquela versão da autêntica está amansar e domar, são duas coisas diferentes. Bom, e como é que o eu pode domar essa força que é, na maioria das vezes, desconhecida? Vocês, como bons estudantes e alguns que já podem possivelmente praticar psicanálise, devem escutar frequentemente no consultório de vocês alguém dizer, uma força dentro de mim me levou a fazer isso, né? Eu não sei porque eu senti essa coisa. Poderíamos dizer aí uma manifestação pulsional? Sim, por que não? Através de seus representantes. Haja vista que a pulsão puramente, ela é irrepresentável. Eu costumava dizer, né, para exemplificar isso, que você sabe do movimento do vento olhando para a árvore. Se a árvore deita para a direita, você sabe que o vento está soprando para a direita. Né? A gente sabe da pulsão pelo movimento do corpo, pelo movimento da vida. Bom, então Freud chega nessa encruzilhada dizendo assim, o eu, como é que o eu fica forte? Pode existir uma força constitucional,
lá de quando a gente se torna alguma coisa, e existe o encontro dessa força com a realidade, que ele chama de acidental, né? Podemos chamar de contingencial, né? A realidade e tudo mais. Então o eu precisa ficar forte. Quando o eu fica forte, ele consegue amansar as pulsões, dar um destino a elas, e digamos que o conflito que fazia o sujeito cair doente, agora não o faz dessa maneira. Mas isso coloca para Freud, bom, então, existem contingências que deixam o eu fraco? Quando o eu fica fraco, o que a gente faz? É nesse ponto que ele diz, chamem as feiticeiras, chame a metapsicologia feiticeira, ou seja, ele diz, vamos entender melhor o que é o conflito, quais forças estão em conflito, e é nesse ponto que ele diz assim, bom gente, nessa parte dinâmica as coisas são mais claras, na melancolia, por exemplo, o super-eu contra o eu, na neurose, o eu contra o isso, não é? O eu contra a realidade, e nas estruturas assim sucessivamente. E aí ele diz, bom, mas agora nos aspectos econômicos, chamem os universitários. Ou seja, ele precisa admitir da seguinte maneira, não avançamos o suficiente. Tá? E é justamente então, nesse ponto econômico, em que eu introduzo a pulsão de apoderamento ao relê-la de uma maneira diferente do estado em que ela se encontra, por exemplo, no Brasil. Então, se você der um Google lá e escrever pulsão de dominação, você vai encontrar aí alguns autores que vão dizer, então, novamente, que a pulsão de dominação está a serviço da pulsão de morte. Entre os lacanianos, essa questão do apoderamento ela é inexistente, é como se fosse uma coisa que não está lá. Foi uma grande dificuldade para mim, imagino que aqui tem alguns pesquisadores, que as pessoas diziam assim, mas tem isso no Freud mesmo? Você leu? Eu nunca vi isso, né? Os lacanianos eu quase achei que era um delírio. Eu falei, gente, não é possível, vocês estão vendo também? Então foi muito difícil para mim, até que eu publico um texto, né, na revista de Psicopatologia Fundamental, dizendo por que diferenciar a pulsão de morte da pulsão de apoderamento. E a base para isso foi lendo os franceses, né, que me ajudaram bastante. Eu fiquei um período na Université Côte d'Azur, sobre a orientação do Jean-Michel Vivès, em que eu pude entrar em contato com literaturas que não tínhamos aqui ainda, enfim, né, esse problema aí idiomático. Bem, e aí eles me deram mais indícios para dizer, agora eu vou começar a falar um pouquinho da pulsão de apoderamento e por que ela nos ajuda nessa questão econômica, certo? No ponto em que Freud deixou ali algumas lacunas e, por fim, como essas lacunas que a pulsão de apoderamento não resolve, mas ela serve-se como instrumento para que a gente possa pensar as nossas intervenções clínicas. Afinal de contas, só nos interessa pensar a teoria à medida que ela nos serve clinicamente. Caso contrário, né, estaríamos reunidos em torno de um devaneio. Bom, então os franceses começaram a dizer, principalmente os franceses que começam a estudar uma parte da vida psíquica que sempre me interessou e que, diga-se de passagem, é um campo muito espinhoso. Eu me refiro às origens do psiquismo, né? O que é que existe antes do eu existir como eu? Muito confuso, né? Por exemplo, quando o bebê nasce, né, o bebê é o mundo, né, principalmente para aqueles que vão estudar o Winnicott, a Klein, sucessivamente. Então, é preciso que uma experiência funde o princípio do prazer, ou seja, então o bebê não nasce com o princípio do prazer, né? Então, ele não nasce com o princípio do prazer estabelecido, porque o princípio do prazer é fundado a partir de uma experiência, né? O que o bebê nasce, então, é com uma enxurrada de excitação, porque quando ele entra no mundo, ele experimenta um mundo, claro, né, gente, que é uma hipótese, que não temos aqui uma prova viva disso, a não ser elétrons, né, e aí um certo apoio, taillage, né, no francês, um apoio biológico, se nós fizéssemos experimentos com essa dimensão. Então, os franceses que estudavam as origens do psiquismo foram os franceses que me ajudaram, como, por exemplo, Onzier Didier, que escreveu o Eupele, o Bergeret, que escreve a Violência Fundamental, que vai dizer o seguinte, peraí, freudianos,
freudianada, calma aí que tem um problema aqui. Se o bebê não nasce com o princípio do prazer, então ele não nasce com eros. Qual que é a prova disso? Quando você coloca, né, quem é mãe, coloca o bebê diante do seio, o bebê não vai automaticamente sugar, ou vai automaticamente sugar todo o bebê. Não é? Esse era um dos pontos fracos da teoria do Bowlby, quando ele vai dizer que o apego, por exemplo, é um comportamento inato, aonde se diferencia. Ou seja, a entrada do bebê no mundo, ela então sofre a experiência dessa entrada. E é a partir dessa experiência que algo acontecerá e que essas forças vão se organizar. Então, peraí. Então, se a gente está falando que Eros e pulsão de morte precisa de uma experiência para constituir-se, o que existe antes? Não existe nenhuma pulsão? Foi isso que eu escutei, né? As pessoas falavam assim, Antônio, olha, né, não sei o que você está querendo com isso aí, né? Você está enroscado nesse negócio parecendo um papagaio e não avança. Bom, então a minha releitura dessa pulsão do Bemütigungstrieb, da pulsão de apoderamento, Freud diz que ela é lá em 1905, então eu vou responder isso a partir começando do Freud. Freud diz, é uma pulsão não sexual. Isso deixava as pessoas de cabeça em pé, mesmo os lacanianos, para quem toda pulsão é pulsão de morte, etc, 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 significante. Então Freud vai dizer, é uma força que não é sexual. O que nós podemos aprender disso? É uma força que não está submetida ao princípio do prazer, ok? A segunda coisa que Freud diz é uma força que se empenha na organização da vida pré-genital. Esses eram os dois pontos que eu tinha, um sonho, uma garrafinha d'água e só. É uma força não sexual e organiza a psique. Era tudo que eu tinha, tá? E sem contar a resistência dos analistas que diziam, mas não, isso que você está chamando é pulsão de vida. E eu dizia, mas como é que você explica então esse momento que você tem o corpo do bebê, né, você chega em casa, uma parafernália lá pendurada para chamar a atenção do bebê, cores para que esse bebê responda, e o que faz o bebê se ligar? É Eros, então você está dizendo que é satisfação. Mas então antes de ligar-se, o que é que o bebê tem? Cri, 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 cri. Então essa minha ideia que eu começo a explorar de que a pulsão de apoderamento que Freud fala em 1905, ela é uma força originária, isto é, uma força que atua na nossa vida desde as origens da nossa formação psíquica, tá? E essa anterioridade ainda não é Eros e ainda não é pulsão de morte. Essa força tem um objetivo. Freud não diz lá em 1915 que a pulsão tem 4 características? Fonte, pressão, objeto, e meta, né? Então eu comecei a fazer os meus testes com a minha leitura da pulsão de apoderamento. Então ela tem uma fonte, ela está no corpo, e a meta da pulsão de apoderamento é se fazer existir, tá? Essa é uma premissa que tem as origens no Heidegger, tem as origens no Lacan e tem as origens no Freud, quando ele diz, vejamos, eu estou falando até 1915, nós estamos ainda na primeira tópica. Nós temos então o dualismo pulsional como pulsão sexual e pulsão do eu, autoconservação e ameaça, né? Destruição, violência. Bom, então, a pulsão de apoderamento é a força utilizada por um aparelho, que o que me chocou é que, assim, isso, pelo menos na produção brasileira, isso não existe, que é um termo em alemão chamado Bemütigungsapparat, traduzido como aparelho de apoderamento e, né, aparelho de dominação, o aparelho muscular. Então o bebê responde o mundo, apreende o mundo a partir da mão de gancho, a partir do sugar, a partir de onde ele direciona o olhar.
Freud diz, em 1913, no Totem e Tabu e na predisposição à neurose obsessiva, que esse aparelho muscular é o aparelho mais arcaico, tá, gente? Estou sendo bem honesto, sem puxar a sardinha para o meu lado, que eu poderia dizer assim, Freud chama de aparelho originário. Não, Freud não chama de aparelho originário. Freud chama de aparelho arcaico, primitivo. Tá? Este seria o aparelho mais arcaico e primitivo, pelo qual o eu ainda de prazer, o eu-ish, isso está no texto de 1924, a negação de uma maneira muito clara, haja vista que boa parte da teoria já está elaborada. Então, a minha leitura sobre a pulsão de apoderamento passou por essa investigação, até chegar em 1920, que é onde a maioria dos teóricos vão usar o jogo do Fordá, joga o carretel, puxa o carretel, para dizer que ali Freud decide, sentencia a pulsão de apoderamento a uma noção da pulsão de morte, tá? Isso, preciso ser bastante verdadeiro, você não encontra no texto de 1920 sobre Fordá, tá? Isso não existe, tanto é que a brincadeira está no tópico 3, 4, se não me engano. A compulsão à repetição, que é o mostruário da pulsão de morte, está na parte 7. Então, assim, a gente tem 30 páginas de distância de uma coisa a outra, tá? Que é nesse artigo que eu comentei com vocês, que está na revista de Psicopatologia Fundamental, né? Quem tiver curiosidade. Bom, então tudo bem, né? Na minha banca de qualificação, as pessoas dizem, olha, Antônio, realmente é interessante, faz sentido você situá-la como uma pulsão originária, nas origens do psiquismo. Faz sentido você dizer que é uma pulsão que organiza a relação com o mundo. Como é que organiza a relação com o mundo? Experimento o objeto e decido tomar o objeto para mim. Experimento o objeto, não posso tomar para mim e expulso de mim, tá? E isso acontece por meio do aparelho muscular, seja ele qual parte do corpo for, ok? Muito bem, então a pulsão de apoderamento, diferentemente dos outros brasileiros e dos franceses, para mim ela não era nem pulsão de morte e nem pulsão de vida, ela era uma coisa anterior, uma força originária, tá? Então eu já tinha a natureza dessa força, é uma força corporal, muscular e que tinha uma função, e tinha um aparelho, ou seja, teoricamente eu já estava deixando a minha ideia, que até então era um delírio, um pouco mais robusta, à medida que as pessoas começavam a concordar com isso, né? O Castoriadis tem uma frase, né? Ele diz assim, o delírio é a teoria de um, né? E a teoria é o delírio de muitos, né? Se fosse só eu pensar assim, seria um delírio, né? Então, à medida que eu começo a escrever, começo a expor esses argumentos, então a pulsão de apoderamento agora começa a ser colocada em interrogação. Realmente, o bebê precisa de uma experiência para sugar o seio. Ele não procura uma ligação imediatamente. O que o bebê procura então? E aí eu precisei fritar mais 2 anos para conseguir desenvolver alguma coisa a respeito disso. Haja vista que Freud, em textos que não são tomados classicamente, quais textos não são tomados classicamente? O problema econômico do masoquismo, Freud diz, lá pelas tantas, que a pulsão de destruição, a vontade de poder e a pulsão de apoderamento funciona para desviar a dimensão agressiva da libido para fora. Então veja que interessante, lembram-se que lá em 1905 ele está falando que ela tinha uma função de organizar? Lá em 1925 do masoquismo, ele vai dizer que ela, junto nessa tríade, né, da pulsão de destruição, a vontade de poder e a pulsão de apoderamento, tem essa função de desviar, ok? Na carta a Einstein, Freud volta a falar da pulsão de apoderamento, que a pulsão de amor depende, ipsis literis, que a pulsão de apoderamento queira apoderar-se. E é muito curioso, porque nessa minha odisseia freudiana sem fim, é como se essas passagens não existissem na teorização
mesmo que pequena, sobre a pulsão de apoderamento, entende? Existem, né, artigos que dizem assim, né, Freud só cita até aqui 1920, né? Então essa leitura que eu proponho da pulsão de apoderamento, que é originária, ela tem uma função, um aparelho, função, se fazer existir, o bebê precisa se fazer. O segundo, seu aparelho, o aparelho muscular, né? E aí, então, quando o corpo do bebê, né? Então ficou claro a natureza? Ficou claro porque eu situo ela nas origens do psiquismo? E aí o meu desenvolvimento disso, breve, para eu retomar a nossa feiticeira metapsicológica, é que assim, depois que o bebê institui então a clivagem do eu, se separa do mundo, essa força pulsional de apoderar-se, ela servirá a Eros e servirá a pulsão de morte. Tá? Então não se trata de uma nova, megalomaníaca teoria de uma terceira classe pulsional, não. Toda pulsão, seja a pulsão escópica do olhar, seja a pulsão invocante, né, que o Lacan apresenta, outras modalidades pulsional, oral, anal, classicamente freudiana, toda pulsão visa satisfazer-se. Vocês concordam de alguma maneira? Tanto é que tem um francês, o Jean Gilbert, ele vai dizer que a pulsion d'emprise é a pulsão das pulsões, né? O traço presente em toda pulsão que visa exercer poder. Essa é a definição que ele dá. Tem uma outra britânica, White, que ela publica em 2010 um artigo de curtinho, mas numa revista muito importante, naquele Jornal Internacional de Psicanálise, da IPA, e ela vai dizer assim, podemos traduzir o Bemächtigungstrieb como impulso para ganhar poder. Tá? Então são essas definições mais diferentes que vocês vão encontrar, e a definição que eu trago então é que a pulsão de apoderamento, ela é a potência que cria condições para a existência do sujeito. Se o bebê não se interessar em tomar o mundo, não existirá o advir humano. Bom, retomando essa questão então da feiticeira metapsicológica, porque eu queria deixar um tempinho, queria muito escutar vocês, né, o que pegou, se não pegou, né, então o que acontece? Retomemos a nossa feiticeira metapsicológica, compreender as forças pulsionais como aquilo que quer exercer poder, né? O exemplo disso é, o sujeito ele não quer ter, ele quer poder ter. Esses dias eu estava num podcast, né, e tinha uma pergunta bem clichêzona assim, por que depois que eu tenho eu perco a vontade? Né? Eu tenho muita vontade de ter, e depois que eu tenho, o meu tesão vai embora e aí eu não quero. Porque o sujeito da neurose, ele não quer propriamente ter, ele quer poder ter. Né? Um exemplo, todo mundo queria poder ficar em casa vendo Netflix e descansando. Mas quando a gente foi obrigado a isso, ninguém queria mais, né? Então, o que acontece? O sujeito quer poder fazer. Então, o que acontece lá na pergunta freudiana do começo, espero que vocês lembrem que o Freud dizia assim, bom, o que é a cura? Né? A cura é amansar? Tá, se a gente for pelo viés de que a cura é amansar, alguém precisa amansar. Quem tem que amansar é o eu, mas esse eu também fica fraco. O eu não fica forte o tempo todo, né? E aí, quando eu introduzo essa noção da pulsão de apoderamento no seio, ali no meio da dimensão econômica, é compreender que, por exemplo, o adoecimento, né, das neuroses seria a compulsão à repetição. Né? O sujeito que chega na nossa clínica é o sujeito que chega porque ele não consegue parar de fazer alguma coisa, ou alguma coisa nele não consegue parar, né? Nisso se revela diretamente a dimensão dinâmica, é um conflito. Ele diz que quer, mas não pode mais quer, só quer quando não pode, e assim sucessivamente. Né? Então, o que se apresenta classicamente, ou melhor, na maioria das vezes, né, por um conflito. E ao introduzir a pulsão de apoderamento como uma força a ser provocada pelo analista, né, compreendendo que essa força visa
criar condições, isso amplia as nossas estratégias. Vou tentar trazer isso um pouco mais prático. O sujeito da neurose é como se fosse uma criança que quebra o seu brinquedo e traz para o analista e diz assim, conserta para mim, né? E aí o analista diz, traz para cá, e a gente vai se falando, tipo na volta a gente compra, né? Traz para cá. E aí ele acredita então que o analista lá falando com ele, né, vai lhe dar esperança de alguma maneira que esse brinquedo com o qual ele conhece já há algum tempo poderia ser restaurado. Mas quando a gente trabalha com a noção de Eros e a pulsão de Thanatos, né, um pouco desfundida, e a dimensão da Antígona começa a aparecer, a morte começa a invadir a vida, né? Lembrando lá da Antígona que ela tem essa frase, né? E a gente começa a perceber que essas forças, elas são, como o próprio Freud diz, indomáveis. Mas se essas forças são indomáveis, o que eu faço com ela? O trabalho do analista, então, a contribuição que a releitura da pulsão de apoderamento traz para a clínica ao compreender que o que está em jogo é uma força que precisa ser provocada a fim da criação e não a fim da repetição, isso amplia as possibilidades da criação na relação desse sujeito com o mundo, né? Eu sei que isso parece um pouco duro, um pouco abstrato, não é? Porque a lógica da neurose, no seu sentido adoecido, e é por esse caminho que eu estou entrando, quando Freud nos diz da cura em psicanálise, eu estou indo por essa via, dizendo assim, bom, então o que seria a cura? Antônio, seja mais claro de como que essa sua noção de pulsão de apoderamento nos auxilia na cura, né? Nós podemos provocar o analisando para que ele possa, não gosto muito dessa palavra, mas vou usar ela, conscientizar-se do poder de relacionar-se com o mundo. Ele acha que só é possível se for daquele jeito. E a pulsão, e aí você poderia me perguntar, mas então qual que é a diferença, né, de Eros e Thanatos? A diferença é de que ele pode exercer as possibilidades de combinações entre as coisas. Coisas das quais os neuróticos não gostam muito, de descobrir as combinações das coisas. Os neuróticos gostam mais de repetir as coisas. É preciso provocar algo que interesse ao analisando apoderar-se. Ele precisa ser capturado de alguma coisa, assim como o bebê, ele é capturado de alguma coisa. E você poderia dizer, Antônio, não vejo diferença ainda, isso nos parece Eros, isso nos parece uma ligação, isso nos parece que ele vai ser uma promessa de satisfação se dará entre ele e o analista. Aí nós temos Eros, Antônio, ainda não pegou. A diferença é que na pulsão de apoderamento o que está em jogo não é o princípio do prazer, embora apareça no princípio do prazer. O apoderamento se especifica quando o sujeito extrai algo que só ele possa usar a favor dele e da maneira que ele quiser. Porque na neurose ele está preso, ele não pode usar de outra maneira a não ser aquela. O apoderamento que uma análise proporciona é a introdução da pluralidade da relação com o mundo. Vou ficar por aqui para escutar um pouco mais vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela presença de um tema que me é muito caro, tanto de estudar quanto de falar. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Eu acho que a gente vai abrir. Eu queria fazer um comentário que você acabou não passando muito por isso, né? E foi o tema que a gente se conectou, né? Que tem a ver com a crueldade. E essa relação assim, com o apoderamento, né? Como a crueldade é uma resposta, né? Para uma dissolução dessa organização que o apoderamento tenta fazer, né? Então, quando que a conduta de apoderamento, que tem essa faceta que seria também da crueldade, né? Não é a única, né?
como você mesmo contou outro dia para mim. E aí eu fiquei pensando nessa relação, então, né? Por que a gente fala que é pré-sexual, né? É pré-sexual porque ela não está ligada ao princípio de prazer e ligada à satisfação. A questão é a organização, o sentimento de si e a continuidade de si, né? E aí uma coisa que a gente tem pensado, assim, a ameaça ali, né, que leva à conduta de apoderamento, ela é uma ameaça de dissolução. E a gente ficou pensando muito, assim, isso em termos culturais, né, em termos assim, um pouco mais amplos, né, de momentos da nossa história que a gente fica ameaçado, né, de vida, né, esse nível de ameaça, de aniquilamento. As questões, sei lá, climáticas, questões de guerra, questões de, né, que levam para um limite ali do sentimento, né, como o Winnicott fala, da continuidade de si, né? Como que as condutas de crueldade se intensificam, né? É por isso que a gente vive, eu acho, né? E aí tentando diferenciar da própria violência, assim, que a questão não é a violência já tem um componente sexual, né? Eu entendo. Ela tem uma relação com o outro, né? Tem a crueldade não, né? Ela tem uma coisa que está mais voltada para se reorganizar, né? Então, como que a gente pensa isso também em termos mais amplos e sociais, né? De repente a gente está aí às voltas com muita crueldade e também violência, né? Enfim, muitas coisas para comentar. Mas eu vou deixar vocês perguntarem. É que a crueldade, gente, ela é uma faceta da pulsão de apoderamento, né? Gente, pode ser um de cada vez, não precisa ter pressa, não. Enquanto isso, justamente é uma das partes, né? Essa proposta de releitura, ela me levou a rever outras coisas, dentre elas o sadismo e o masoquismo. E, obviamente, que não era possível abordar o sadismo e o masoquismo sem passar pela crueldade. E foi um ponto que eu tive muita resistência, porque quando, pelo menos na minha formação psicanalítica, eu quase fui alfabetizado de que a crueldade é uma dimensão da sexualidade que se mostra na posição sádica ou na posição sádica ou na posição masoquista. E na medida em que eu avanço nessa minha proposta de reler essa pulsão originária que não é masoquista, que não é sádica, a crueldade, o que é a crueldade? A crueldade é manter a continuidade de si sem levar o outro em consideração. Então, nesse momento que o bebê experimenta tudo como uma grande ameaça, pelos altos níveis de excitabilidade, ele precisa encontrar uma maneira de estabelecer contínuo a sua relação com o mundo. Mesmo que para isso ele vá morder o seio, mesmo que para isso ele vá destruir, agredir. Embora haja, né, uma grande diferença aí entre a destruição e a agressividade, mas então isso que a Marília destaca sobre a releitura da crueldade é uma das consequências de reler a pulsão de apoderamento como não sexual, porque isso me permite entender a crueldade lá nas origens, que ela não está submetida. E isso é freudiano. Em diversos momentos Freud nos diz: a crueldade independe da zona erógena. A crueldade independe do sexual, a crueldade é da natureza humana, a crueldade é das origens do psiquismo. O que é que Freud quis nos dizer com isso? A crueldade é indissolúvel e nós somos cruéis de diversas maneiras. E à medida que o mundo fica meio maluco no sentido de nos ameaçar, é furacão, é guerra, é Covid, né? Isso parece justificar, quer dizer, claro, justificar aqui para nós que pensamos, né? Ou tornar manifesto o ímpeto cruel que é o ímpeto da preservação, né? Entre eu e você, que morra você, né? Entre isso aparece, né, em diversos episódios aí do Covid, enfim, né? E é um dos temas que a gente tem discutido no seminário e que eu tenho me esforçado para tentar deixar isso um pouco mais claro, sempre com essa ressalva. É a minha posição em relação a isso, como leitor de Freud, assim como vocês vão encontrar diversas posições a respeito do tema.
Antônio, eu queria te escutar um pouco, assim, em diálogo um pouco com a Klein, assim, né, nesse momento, né, de esse bebê que vem, que devora o seio, que projeta essa parte, né, as boas características disso, e o que rejeita, que projeta e joga para esse. Achei que me chamou muito nesse momento da Klein, as posições que ela põe. Eu queria escutar um pouco nesse diálogo, assim, se for possível. Olha, talvez eu te decepcione um pouco, porque o meu caminho não foi muito o caminho da Klein. Entretanto, uma coisa que eu desenvolvi, aí eu fui ler alguns textos pontuais da Klein, tá? É justamente no que eu vou chamar de... Porque a pulsão de apoderamento tem algumas ações, das quais a dominação é uma, né? A crueldade é outra, mas Freud vai dizer de duas ações específicas, a introjeção e a incorporação. Então, do ponto de vista que eu leio Freud, introjetar não é a mesma coisa que incorporar. Então, a diferença, pelo menos que eu compreendo, e a leitura que eu propus, tem como base em Freud, classicamente, os 3 ensaios, mas sobretudo o texto de Evernheim, que é a negação. Porque lá Freud vai dizer o seguinte: como é que o eu aprendeu a pensar para introjetar ou para expulsar? Como foi que o bebê, ele não fala o bebê, né? Como é que ele fala que o eu de prazer, que seria esse eu ish, eu de prazer, como é que o eu se desenvolveu? E aí lá ele elabora a teoria do juízo, que ele vai dizer do juízo de atribuição. Então, diferentemente da Klein, que vai colocar a questão do seio bom e do seio mau, e da posição do bebê frente a essa diferença, Freud não toma esse caminho. Freud vai tomar o caminho do bem e do mal também, mas a partir do juízo de atribuição. Então, o juízo de atribuição é quando o bebê experimenta o contato com a coisa, né? E o contato com a coisa recebe uma sentença de boa se ele pode tomar. Então, por exemplo, mesmo quando o seio desaparece, o seio material, né, o bebê dá continuidade na alucinação. Ainda assim, o bebê dá uma sentença de bom. Então, tudo que é bom é aquilo que eu posso tomar para mim. Se eu não posso tomar para mim, logo é mal, e o que é mal precisa ser rechaçado. E esse trânsito da atribuição, do bom é o que pode ser introjetado e o mal precisa ser expulso, é o núcleo da criação do objeto. Porque na vida a gente não vai procurar o objeto, a gente vai reencontrar o objeto que a gente atribuiu um dia ser bom. Por isso que Freud nos diz, né? A gente não encontra, a gente reencontra. Mas por que a gente reencontra? Por que na clínica da neurose é tão comum, por exemplo, nos desencontros amorosos, particularmente falando, o sujeito que repete a mesma história procurando inconscientemente, sempre com parceiros tão iguais, porque o reencontro com o objeto, ele depois do juízo de atribuição, o juízo de existência. Então vai existir o que é bom. Então nisso há uma diferença da leitura da Klein em relação à posição esquizoide. Então a leitura que eu fiz, eu sigo rigorosamente a trilha freudiana, e eu fui até ler os textos da Klein para ver de como eu poderia me servir, haja vista que na minha compreensão ela traz dados muito numa perspectiva freudiana, mas ainda assim eu sigo essa trilha do juízo de atribuição e do juízo de existência para poder explicar essa relação de introjeção e incorporação. Desculpa se eu não te atendi com muita profundidade. Bom, vou continuar a conversa que a gente tinha com Marília, discutindo aí as questões do teu texto também, né? O ponto para mim difícil de te acompanhar é o de postular um tempo anterior ao sexual em Freud, né? E colocar a pulsão de apoderamento como nesse tempo anterior ao sexual, porque nesse sentido, até dizendo, bom, o que tem antes do id, digamos, né? Então, do ponto de vista freudiano, a gente discutia com a Marília aí as diferenças até de posição com Winnicott, mas do ponto de vista freudiano, para mim é difícil pensar isso. A pulsão de apoderamento, vou te dizer o que eu entendi, e para ver se você
concorda, se tem a ver, não tem a ver. Eu a leio principalmente a partir do Fordá em Freud, do Além do Princípio do Prazer. Coisa que a gente trabalha muito aqui com que implica essa transformação de fazer ativo ou vivido passivamente. O que é essa transformação? Essa transformação de uma experiência, né? Por exemplo, quando o netinho de Freud pega um objeto qualquer e joga ele embaixo da cama, de que ele está? Esse trabalho de simbolização que a gente poderia dizer de apropriação, né? De se apropriar, diz Freud, ou talvez se apoderar da experiência, né? E nesse sentido, se a gente leva isso do jogo para todo o trabalho de apropriação das experiências de vida de um sujeito numa análise, esse trabalho de simbolização, entendo que a pulsão de apoderamento é fundamental em todo o trabalho terapêutico, digamos assim. Então, bom, a outra coisa que... Essa era uma pergunta, se você entende que tem a ver, então, a pulsão de apoderamento com essa experiência, com essa tarefa fundamental que é o brincar, e que não diz respeito exclusivamente ao trabalho clínico com crianças, mas ao trabalho de uma análise com qualquer sujeito de qualquer idade. A outra, tenho mais duas perguntas. A outra questão diz respeito ao ódio, que a Marília estava colocando aí. Entendo que Freud diz que o ódio é primário, né? Mas não consigo ver o ódio como não sexual. Então, entendo aí que, por exemplo, Lacan é por isso que vai falar de amódio, né? E juntar, então, para mostrar essa inseparabilidade de amor e o ódio. Essa é a segunda questão. A terceira é se te ocorreu pensar pela via Foucaultiana, porque me ocorreu pensar que a pergunta pelo poder, o Foucault o tempo inteiro fala assim, por que me ocupo do poder? O que é o poder? Então, se você tinha percorrido alguns autores que fizessem essa articulação. Obrigada. Obrigado pelas inquietações, são interrogações valiosíssimas. Bom, a primeira sobre a questão da transformação da posição ativa em passiva, né? A pulsão de apoderamento, né, na maneira como eu desenvolvo nos artigos, inclusive num que está para sair agora, em que eu situo justamente, né, eu coloco lá Eros e pulsão de morte e as ações do apoderamento na pulsão de vida e as ações na pulsão de morte. O impulso, a força para a transformação do ativo em passivo teria sua origem na pulsão de apoderamento. Então eu concordo com você para mim faz lógica isso. E para a grande maioria, né, Freud, no jogo do Fordá, ele diz que o impulso da criança de tomar o objeto não dependeria da lembrança ser prazerosa ou não. Esse é um dos argumentos com o qual eu sustento a posição de que ele não é sexual a priori. Tá? Não está regido pelo princípio do prazer. Segundo, em relação ao ódio, eu, a partir dos estudos da Piero Lanier, uma psicanalista italiana, naturalizada francesa, dissidente do Lacan, o ódio, de fato, eu também não considero ele inicialmente dentro da sexualidade, porque ele está a serviço do eu, né, de preservação. E, inclusive, a gente, né, Denise é uma psicanalista, a gente desenvolve uma pesquisa também para fazer alguma crítica em relação à noção do Lacan do amódio, porque Freud vai dizer que o ódio é anterior ao amor. Então, por que Lacan constrói amódio, né, com radical amor primeiro e não o ódio?
Então, assim, essa questão do ódio no Freud, para a gente que tem desenvolvido algumas pesquisas, precisa também ser relida, até para que a gente possa avançar em relação à pulsão de apoderamento, né? Então, o ódio é um dispositivo pelo qual se recusa toda a diferença, e é daí que vem a criação, né? E a sua terceira pergunta sobre o Foucault. Eu não passei pelo Foucault, porque, né, a tese já tinha lá 200 e tralalá, né, mas eu passei pelo Derrida, né, pelo Jacques Derrida, em que ele retoma os mesmos, alguns pontos que eu retomo, como por exemplo, classicamente, quem vai falar de pulsão de apoderamento vai tomar o Fordá, não tem como fugir disso, só que ele usa pulsão de pouvoir, ele vai usar pulsão de poder, ele não usa Bemächtigungstrieb. O Adler tentou chamar Freud lá em 1912 e falar: Freud, vem cá, tem um termo chamado Machttrieb, né? Macht, poder, seria pulsão de poder, para explicar a agressividade. O Freud disse para o Adler assim: não vai rolar, você não tem condição de explicar isso, e aí Freud não usa o Machttrieb, ele insiste em Bemächtigungstrieb. Então eu não fiz o caminho do Foucault, eu fiz o caminho do Derrida para dizer assim, o Derrida usa a pulsão de apoderamento para tentar distinguir da pulsão de morte, para fazer uma leitura antropológica da cultura, para dizer há algo no homem que o impele ao poder, que faz parte da nossa discussão da crueldade, né? Do poder não propriamente como poder, mas como possibilização. Tem um artigo que em breve vai sair, onde eu apresento uma epistemologia da pulsão de apoderamento a partir de Nietzsche, da noção de vontade de poder. E aí lá eu vou dizer justamente disso, né? Quando o Derrida está falando de poder, sobre a crueldade, o que o homem quer é poder no sentido de possibilidades. Não sei se respondi muito, se contribuí. Alô? Como que é amor-ódio? Não, mas quando ele coloca em francês... Como? Oi, eu queria retomar a figura da feiticeira, e eu fiquei muito tomada assim pelo que você tanto trouxe no comecinho como agora no fim, e com vontade de pensar isso na clínica mesmo. Então, essa figura da mistura de ervas, né? E quando você traz agora no fim a coisa do a gente vai comprar, mas deixa para volta, me vem um pouco uma coisa da gente como analista criar esse suposto saber, mas criar um ambiente das misturinhas e que é assim, né? E visando aí um apoderamento da pluralidade da relação com o mundo. É lindo isso, mas onde a feiticeira entra? Boa questão. Na verdade, essa figura da feiticeira, né, para além da dimensão teórica, né, feiticeira metapsicológica, o bloco teórico. Transpondo o bloco teórico para o bloco clínico, nós teríamos o analista no lugar do feiticeiro, mas com as devidas ressalvas, à medida em que ele porta e acolhe o enigma. Mas para mim, sobretudo, um analista, no sentido da transposição da figura da feiticeira, é aquele que não teme, reconhece a natureza dessas forças psíquicas com as quais ele não vai ter uma relação de dissolução. O sujeito não vai escapar de sua equação, de sua alquimia pulsional. No entanto, quando ele procura um analista, ele diz assim, vê aí na sua bola de cristal o que eu tenho, não é assim? Né? Os alunos da psicologia já chegavam com o diagnóstico, os sintomas, isso aqui foi minha mãe, isso aqui foi meu pai, etc, etc, etc. Então, a figura da feiticeira é justamente aquela que acolhe o enigma e que se põe ao trabalho laboratorial das combinações, né? Justamente de invocar no sujeito da neurose, dizer, me conta aí as suas combinações, né? Como é que você junta sexo, amor, como é que você junta isso, como é que você entendeu aquilo, e assim ele vai construindo essa experiência, que é o setting analítico, né? Essa coisa meio macabra, né? Antigamente tinha até pouca luz e tudo mais, né? Agora já está um pouco mais moderno, tem até tela, enfim. O que acontece? Esse papel do analista é justamente, enquanto feiticeira, é de despertar a potência. Eu não quero usar poder diretamente para não dar uma ideia mágica,
né? Não se trata de um misticismo, se trata de uma provocação que, se o sujeito tem potência para autodestruir-se, ele tem potência para criar-se, e que ele pode escolher entre elas. Isso é pluralizar a relação com o mundo, né? O Ferenczi vai usar lá a elasticidade da técnica psicanalítica, né? Acho interessante o termo elasticidade, mas não é o termo que eu gosto mais, né? Mas é justo provocar o sujeito à sua potência de descobrir-se sujeito e não só assujeitado. Boa tarde, eu sou o Flávio, eu sou aluno do 3º ano do curso aqui. É difícil, achei difícil um pouco o tema, e é difícil falar também na frente das professoras, porque significa o que a gente vem assimilando nessa história das pulsões. Mas eu vou pegar um pouco de carona com a Dé, porque eu fiquei na dúvida sobre como é que a pulsão de apoderamento ela vai se diferenciando das outras. Eu digo isso porque hoje de manhã, inclusive, nós encerramos o Além do Princípio do Prazer. A professora está ali, inclusive, e a gente ficou assim na história das pulsões. E não sei se pega alguma carona na teoria das pulsões, porque eu não sei se a gente pode entender o apoderamento, a pulsão de apoderamento, como um desdobramento do narcisismo, sabe? Não sei se fica alguma coisa nesse sentido. E eu senti falta também, não sei se vocês podem comentar, como que essa pulsão ela vai se manifestando na nossa clínica com crianças e no desenvolvimento psíquico do próprio sujeito, sabe? Mas um pouco do que você fala, assim, eu achei até que a Marília ia comentar um pouquinho do texto dela, porque assim, vai me dando uma sensação sobre, por exemplo, essa história das redes sociais, né, do efeito das redes sociais, dos influenciadores, a história dos avatar, e eu estou falando inclusive da série Adolescência, né, sobre o impacto que, enfim, a violência e a agressividade vai se colocando na clínica com as crianças. Mas eu também queria te perguntar se essa pulsão de apoderamento, ela pode ser sublimada para alguma coisa produtiva ou criativa, assim, na clínica, sabe? Se tem algum exemplo de alguma maneira que possa, inclusive, assim, está ligado necessariamente à agressividade? Ou será que a gente pode ter manifestações mais sutis da pulsão de apoderamento, como você está descrevendo? Boa, excelentes questões. Claro que precisaremos de outro encontro para responder todas, mas eu vou tentar ser claro e breve no possível. A sua pergunta é muito importante porque foi a mesma pergunta que eu encontrei nos lugares onde eu passei na Universidade Francesa no seguinte sentido: nos mostre, faz sentido, nos mostre. E aí o grande problema que eu resolvi a partir da La Patoanalyse, que é uma lógica de análise desenvolvida por um francês chamado Jacques Scott, ele vai dizer o seguinte: existem fenômenos no psiquismo que só são demonstráveis na sua forma adoecida, certo? Então, por exemplo, no último artigo que eu propus agora, eu faço a demonstração na vida normal de como seria o apoderamento e faço a demonstração de uma patologia de como seria a patologia do apoderamento. Então, mas eu vou te contar as duas histórias. Então, no doutorado, a minha demonstração da pulsão de apoderamento é o autismo. Porque no autismo, a pulsão de apoderamento não se manifesta porque ela não pode transformar o polo ativo em passivo do corpo para o mundo. Não existe a apassivação do corpo para o mundo. E isso gera um curto-circuito, né, em que compromete a relação desse sujeito com o mundo.
Então, a minha tese não é sobre o autismo, mas eu uso 2 casos de criança, uma criança de 13 anos, o caso Naoki Higashida, que escreve um livro chamado O que me faz pular. O livro são 53 perguntas, um entrevistador perguntando: por que o autista não gosta de ser tocado? Por que o autista não gosta disso? Aí um dia a gente pode falar da análise. Em breve vai publicar um artigo na revista da USP, vocês vão ter acesso. Então eu faço a demonstração primeira da pulsão de apoderamento, dizendo assim: olha, ela se torna visível na patogenia, ou seja, o mecanismo de ação do apoderamento falha. Ele não pode tomar o objeto e se colocar para o mundo, ele só apenas toma o objeto, porque o autista não pega as coisas, então ele se apodera, né? Só que o apoderar-se nesta patologia tem um limite e um mecanismo comprometido. Esse mecanismo comprometido é o ponto mais preciso que poderíamos visualizar o adoecimento oriundo da pulsão de apoderamento. Ele não pode apoderar-se do próprio corpo e se colocar para o outro. Ele não pode fazer isso. E aí eu vou dizer que o aparelho de apoderamento no autismo é a estereotipia. Então, quando o autista se sente invadido, ele usa o próprio corpo para tentar reaver o seu estado ou barrar a invasão. Ele bate a cabeça na parede, ele tampa os ouvidos, né? Então, no autismo eu uso esse caso do Naoki e o caso de um outro livro do meu orientador chamado Autismo e Mediação, de um caso de uma criança Léo de 4 anos. Ele conta sessões de Léo e eu digo aqui o apoderamento não funciona. Então a primeira demonstração é essa, certo? Seria essa patologia. Trazendo para a clínica da criança, a gente sabe que o apoderamento está funcionando por esses tempos do apoderamento. Ele toma o objeto, isso já nos revela de alguma maneira que a força para transformar ativo em passivo acontece. Acontece desde o autoerotismo, acontece quando a própria construção do corpo psíquico se coloca para a mãe como atraente, fazendo gracinhas, nada mais sedutor que um bebê. Então, na clínica infantil, na relação com os objetos, a gente pode notar a pulsão de apoderamento. Claro que daí ela fica esfumaçada com eros e thanatos, ok? Então, por isso eu não podia usar essa clínica para demonstrar um bassa. Na minha qualificação, eu tentei usar a clínica dos franceses, que usaram anorexia numa tentativa de tomar. A banca disse: olha, a ideia é muito interessante, mas a sua demonstração é fraca. Ou seja, as demonstrações que passam por essa clínica dos transtornos alimentares têm muitas camadas, então também embaçava a minha tentativa de isolar o apoderamento. E aí, nesse último artigo que eu proponho, eu demonstro a apassivação como trabalho específico, quando o bebê consegue colocar o seu próprio corpo para atrair a mãe, e de certa maneira exercer poder sobre ela, É muito comum a mãe dizer assim: não me deixa fazer nada, como é que eu deixo? Olha aí a gracinha dele, eu não vou perder isso, E aí eu encontrei, junto com o meu revisor, uma patologia clássica do DSM-5, que é a vigorexia. Vocês conhecem a vigorexia? Que é aquela doença, que a pessoa malha muito, treina muito, Porque uma curiosidade, toda a minha pesquisa começou com as minhas inquietações sobre o CrossFit. Imagina, Eu faço CrossFit lá, ficando quase morrendo no CrossFit, eu comecei a pensar a pulsão e fui parar na França. E aí o que acontece? Então o DSM vai dizer que a vigorexia é um transtorno de percepção do próprio corpo, e ali eu consigo dizer que a apassivação é adoecida. Quando é que a passivação é adoecida? Quando a criação serve mais à destruição do que à vida. Então o sujeito olha para o corpo e se vê franguinho, fraquinho, e aí ele treina 5, 6 vezes por semana, 3 vezes por dia, ele não se relaciona, ele começa a incorporar, colocar no corpo bombas e hormônios que são letais. Então a vigorexia é a apassivação adoecida, é a minha demonstração mais recente da patologia do apoderamento. A apassivação na clínica do
E tudo isso eu uso o CrossFit para explicar. E aí lá no CrossFit, eu vou dizer que algumas técnicas mostram a passivação de uma maneira saudável, de uma maneira que o sujeito cria condições, que também tem destruição, porque ele destrói o corpo no sentido da fibra muscular, né? E no CrossFit você fica de ponta cabeça, faz coisas muito que as crianças fazem, fica em suspensão. Então eu digo que no CrossFit nós temos assim uma experiência muito próxima das origens do psiquismo. Não tem espelho, né? Você fica de ponta cabeça, você tem que experimentar o corpo com partes que você nem lembrava que existia, né? Então quem já fez sabe. Então o CrossFit seria essa nossa vitrine originária, onde estão postas eros e tânatos, mas alguma coisa está por trás, porque para se fazer crossfiteiro, lembra que eu falei para vocês que a meta do apoderamento é se fazer? Para se fazer crossfiteiro é preciso incorporar o lifestyle do crossfit, né? Então você muda a alimentação, existe uma transformação subjetiva onde o próprio corpo é o objeto. Por que não na musculação? Porque na musculação tem a barra, tem o halter, né? No CrossFit o próprio corpo é o objeto que o sujeito precisa de um trabalho psíquico para apassivar-se. Por exemplo, ficar de ponta cabeça, parece que é impossível, né? Mas depois de uns anos dá. Então eu uso o CrossFit como laboratório para fazer a demonstração sobre a apassivação. A passivação é o trabalho específico do apoderamento, e lá eu demonstro a dimensão saudável e a dimensão patológica. Está na revista da UERJ, acho que em breve vocês podem ter acesso, aí eu faço, numa tentativa de deixando claro, ou ao menos convidar os pares para discutir essas proposições comigo. Olá, não sei se dá para me ouvir, acho que sim. Acho que essa última fala ajudou a esclarecer algumas das questões que eu estava, então eu vou ter menos perguntas. Mas eu acho que eu estou me sentindo um pouco que nem os franceses da sua banca que não conseguem entender muito bem a diferença com a pulsão de vida. Então, e, na verdade, tentando entender a questão própria de pulsão. Porque a definição de pulsão que eu conheço é excitação somática em direção à descarga. E eu entendo que você localiza uma fonte muscular, mas eu tenho dificuldade de pensar em excitação muscular. E eu ainda não localizei exatamente a descarga que você fala. Possibilidade de poder é descarga? E se for descarga, aí não é satisfação? Então eu estou um pouco nessa noia, um pouco metapsicológica, mas pulsão sem descarga para mim gera um problema, ou cadê a descarga? E aí nisso acho que a passivação ajudou a entender também a pergunta anterior, que é qual é a relação com o narcisismo, porque estou pensando aqui num jeito um pouco mais lacaniano, a autoconservação é aquilo que vai ser desviado pelas pulsões, né? Existe um instinto base de constituição de uma entidade organizada, que seria a autoconservação, o apego, e as pulsões são aquilo que se desvia da meta, da autoconservação, para ter metas contingentes, sexualidade. Acho que eu entendi o Laplanche assim. E aí, a meta da apoderação, do apoderamento, me parece muito autoconservativa nesse sentido. Existir, poder existir. Então, você, acho que dá exemplos de desvios disso no autismo na vida que me ajudaram a pensar, mas a pulsão de apoderamento pode ser, pode entrar em contradição com o eu, ou ela é sempre em direção à autoafirmação do eu? Não sei se fez sentido a pergunta. É uma boa questão, é uma boa questão. Entretanto, a maneira como você toma a definição pulsional, né? Principalmente entre os franceses, há um cuidado entre diferenciar, né? O Jean-Paul Lassun, principalmente, ele diferencia no Freud a teoria da excitabilidade, diferentemente da teoria pulsional, né? Tanto é que Freud entendia no começo que quanto maior a excitação, né, maior seria o desprazer. Então o prazer seria o rebaixamento da excitação, ok? Mas essa noção, ela se desfaz, por exemplo, com o problema econômico do masoquismo.
quando ele diz que quando há muita excitação, o sujeito pode sentir prazer. E principalmente quando houver uma diminuição da excitação, aquilo pode ser sentido como desprazeroso. Ou seja, então a lógica da excitabilidade não está em equivalência à lógica pulsional. É claro que você tem razão sobre a ligação entre excitabilidade e pulsionalidade. Entretanto, eu gosto de abordar isso, assim, podemos abordar de vários caminhos, tá? Mas eu gosto de abordar pela porta de que Freud vai dizer que as pulsões são sempre uma exigência de trabalho, seja ela qual for, ok? Seja ela de se ligar, seja ela de grega da destruição, enfim. Então veja só, os primeiros estudos dos franceses sobre a pulsão de apoderamento foi dizer sobre o narcisismo. Então aquela virada em que o corpo passa a ser um endereço de investimento só é possível porque há um apoderamento da imagem. Então Belgrunberg, que foi um francês da década de 60, foi ele quem traduziu Bemet Gunstrib por Pulsion d'Emprise, ele utiliza-se dessa compreensão de que existe um ímpeto a tomar a imagem, um ímpeto a tomar o próprio corpo, esse ímpeto a tomar o próprio corpo, que é uma condição sine qua non, sem a qual não existe narcisismo, tem uma ligação com a pulsão de apoderamento. Mas a minha pesquisa não se debruça sobre a articulação do narcisismo e da pulsão de apoderamento, entende? Mas eu concordo com você que para que haja de fato o processo do narcisismo é preciso que o próprio corpo tome isso como fundamental. Mas aí o que você complementa de se fazer existir é o seguinte: o bebê e o mundo inicialmente é a mesma coisa, concorda? Algum momento o corpo não vai ser mais o mundo. Quando é que o corpo não vai ser mais o mundo? Quando o mundo intervém com uma separação. Há uma diferença, há um corte. O mundo se introduz por uma diferença, né? E é a partir dessa diferença que o eu precisa, o impulso de organizar-se, por isso a ligação com a pulsão de apoderamento. E apoderamento como possibilidade de se fazer existir no mundo. O eu precisa resistir ao caos da separação. Por isso a repressão, inclusive como destino da pulsão. Freud vai nos dizer lá na frente, 1915 ainda, que o recalque seria uma dessas saídas. Então, inicialmente, o narcisismo seria uma forma refinada de se fazer existir. Então eu não entendo que há propriamente uma discordância, uma oposição. Na maneira como eu proponho de desenvolvimento, o narcisismo seria o ápice do apoderamento que vem acontecendo do eu até a constituição do próprio narcisismo, desde o autoerotismo, narcisismo primário, narcisismo secundário, né? Então, para mim é claro, né, que dada a complexidade do psiquismo humano, diversas coisas podem acontecer nesse percurso, mas por enquanto eu tenho levantado a patologia do apoderamento. Quando ele aparece numa disfunção, é assim que ele se torna visível, e tenho feito outras articulações teóricas que ainda aí aos anos a fio vão se colocando à prova e a uma construção. Espero ter esclarecido um pouquinho o que de fato é bastante difícil. Pode fazer a última, tá? Tem uma aqui, depois a Márcia tem uma, e aí acho que vai ser a hora de encerrar. Eu queria saber se no papo de vocês houve conversa sobre a ideia da pulsão de apoderamento e o jogo da espátula do Winnicott. Queria escutar um pouquinho disso, assim, dessa ideia da hesitação, da experimentação, do descarte. Para mim, quando você foi falando, fui imaginando um pouco esse bebê que faz ou que não faz o circuito todo, né? Maria. Na verdade, a gente não conversou muito sobre o Winnicott ainda. Hã? Mas a gente vai chegar lá, né? Porque no nosso curso tem um momento que eu vou falar do Winnicott no curso que a gente está dando.
Mas eu acho, Júlia, que tem tudo a ver, né? Então eu fiquei muito entusiasmada quando eu conheci o trabalho do Antônio, por isso também, assim, porque ele faz uma aproximação, enfim, essa ideia da continuidade de si, o próprio jogo da espátula, né, gente? Antes de pôr na boca e ter uma fruição, a criança pega, né? Tem uma coisa, a questão de pegar, né? Só que o Winnicott coloca a condição ambiental como uma espécie de fiador da situação, né? Que aqui a gente não está falando muito da questão ambiental, mas tem tudo a ver, e o descarte também, né, que ele faz da espátula, tem tudo a ver com a conduta de apoderamento. E o que eu acho mais interessante é que o Winnicott praticamente, assim, tem gente que lê assim, né, que ele recusa a teoria da pulsão, né? Então, mas ele está falando disso, né? Então é como se ele pensa uma metapsicologia, sei lá se a gente pode chamar assim, do narcisismo, né? Só que sem fazer uso da questão sexual para descrever. Então eu acho que aí conversa demais com o Winnicott, né? Por enquanto eu só consigo dizer que conversa, mas tem tudo a ver. Então, eu queria só te cumprimentar, viu, Antônio? Eu achei tão bom você despertar na gente a vontade de poder passear por vários lugares, né, e vários autores. Eu acho isso muito importante, né, que você faz essa conversa aí, né? E o curso aqui de psicanálise com crianças, a gente faz questão de manter uma diversidade de referências teóricas, né? E quando você vem, assim, para a gente poder pensar, né? Passagens aí de vários autores, da Pierre Lanier, que a gente sente, já comentamos aqui no curso, a gente sente um pouco falta, sabe? De revisitá-la, né? Que é uma autora que vai exatamente antes da constituição do sujeito, o que é que temos? Ela tem lá a teoria dela. O que temos antes de um aparelho psíquico constituído, que é por onde Freud vai? Para o Freud não tem o antes, né? A Pierre vai bonitinho lá propor uma série de questões que aí eu não sei, assim, veja o que se pensa sobre isso, porque eu visito muito autores que discutem e trabalham as teorias, né? Em particular, Sylvia Blechner, Pierre Lanier, né? Mas eu fiquei pensando um pouco naquilo que a Sylvia Blechner, em particular, vai revelando, né, por onde cada autor pegou Freud, né, de que Freud cada um fala, são muitos Freuds, porque o Freud é mesmo muitos, né, não são só interpretações, o próprio Freud teoriza de jeitos muito diferentes, e o Freud, ele teoriza, né, em alguns artigos, algo muito solipsista, muito endogenético, em outros mais exogenético. O sujeito se constitui a partir do outro. E aí, né, quer dizer, acho que a minha pergunta é se você não acha que uma das coisas que pode diferenciar, né, as abordagens teóricas também como é que a gente vê a constituição do sujeito, porque eu posso ficar muito no econômico e, às vezes, deixar de considerar né, as questões mais psicodinâmicas também. Cadê o outro? Né? Se a gente pensa alguma coisa pulsional tão, sabe, do próprio sujeito, mas como é que ele se constitui no intercâmbio com o outro? Né? Então, não sei se você acha que dá para falar um pouquinho sobre isso. Assim.
Essa é uma questão muito interessante, é uma questão que a minha orientadora me provocava muito, dizendo: Antônio, você não acha que você fala muito do sujeito, não, e não fala do outro, né? É claro que, assim, na tese eu tinha que fazer algumas escolhas, né? Não dava para falar de tudo. Mas eu compreendo, sim, inclusive eu uso a teoria da Pierre Olagnier sobre a metabolização para fazer toda a descrição, né? Pelo menos numa leitura mais abrangente, sim, de que o outro é extremamente fundamental e não é possível apoderar-se sem o outro. É preciso que o outro faça uma oferta, né? Ainda que o bebê vá fazer isso, ele não faz sozinho. A passivação não é possível, ele se apassiva para alguém, para alguma coisa no mundo, né? Então, o modo como o sujeito coloca seu próprio corpo na análise é uma vitrine sobre a passivação. Então, é nesse termo, no terceiro tempo da pulsão de apoderamento, é que tinha muitos desenvolvimentos teóricos. Eu fui fazendo um recorte para apresentar, mas eu desenvolvo isso, né, também nos artigos posteriores sobre a passivação como a dimensão da relação do sujeito com sua pulsão de apoderamento em relação ao mundo. É isso. Obrigado. Gente, obrigada. Que bom que foi. Até a próxima.